Meu nome é Raquel Tavares. Eu nasci em São João do Piauí, em Cambraia. Às vezes minha mãe ficava na cozinha cantando, trabalhando na cozinha e cantando aquelas músicas saudosas, dos tempos dela lá, que eu não lembro mais. E ela também, das pessoas que eu conheci lá, naquele tempo, os únicos que estudavam, que era estudar, era minha mãe e os irmãos dela. Os únicos que estudaram na cidade. Então, ela que fez questão do meu pai buscar essa professora. E meu pai não queria, porque disse que as filhas iam escrever para os namorados. Ela falou assim, é melhor elas escreverem do que mandar os outros escrever. Então, ela conseguiu fazer com que ele buscasse essa professora, né? E ninguém foi criado assim, sem saber nem assinar o nome, todos sabiam, né? Então, depois de eu casada, eu já tinha tido meus filhos. Aí eu resolvi estudar novamente. Eu fiz uma prova e comecei a estudar. Eu consegui estudar até a 8ª série. Depois eu não fui em frente para fazer faculdade, porque eu caí na rua e teve um deslocamento na bacia. Eu não pude mais andar. Inclusive, desse tempo para cá, eu nunca mais voltei a ter saúde. Depois caí mais 3 tombos. Fui operada da coluna e deu essa trombose nas pernas. Eu conheci meu marido naquele clube que eu já falei, no Leão do Norte. Eu estava lá sentadinha, quietinha, né? Minhas colegas tudo lá dançando, porque elas conheciam todo mundo lá, eu não conhecia ninguém. Isso na década de 60, né? De 61. Isso, 1961. Na década de 60, no ano de 61. 62. 62. Foi 62. Aí ele estava lá com os colegas dele, aí ele deu uma piscadinha, assoviadinha para mim. Aí me chamou para ir dançar, fez assim com a cabeça, né? E eu fui. Dancei com ele, depois ele falou assim, você vai dançar comigo de novo, né? Aí veio um colega dele me chamar para dançar. Aí eu falei assim, aquele moço já me chamou. Aí o moço foi lá e eu não sabia nem que era amigo, o colega dele, né? Ele foi lá e falou para ele, né? Que eu, a moça lá gamou por você, né? A menina gamou por você. Aí ele ficou todo, aí pronto, eu não largava mais do meu pé. Até deu uma bronca nele, que ele estava muito assanhado demais, né? Aí naquele dia mesmo ele marcou um encontro comigo. E aí foi no encontro, e aí ficamos se encontrando. Ele vinha na terça, na quinta, no sábado e no domingo. Aí eu falei para ele, vim só nos fins de semana. Aonde ele vinha? Na casa da senhora? Ele vinha lá, eu morava ali em frente ao Largo São José, do Belém, em frente à igreja. E ele, quando ele vinha, ele ficava ali em frente, a farmácia era embaixo e eu morava em cima. Ele ficava em frente ali da farmácia e eu de lá já via quando ele estava lá. E aí eu ia, ele fumava muito, viu? Quando eu chegava lá, estava um tanto de cigarro lá no chão. E eu dava de cima dele para ele largar de fumar. É que naquela época, fumar era coisa bonita, né, tia? Era tipo moda, né? Era charme, elegante, né? Então, mas eu não queria que ele fumasse. Até que um dia ele largou de fumar. Antes de casar? Antes de casar ele largou de fumar. Ele disse que até sonhava fumando. Mas mesmo assim ele deixou de fumar.
E a senhora encontrava ele onde? Na praça? É, no largo lá da igreja, São José do Belém. Sim. Ô tia, e como que era o namoro nessa época? Pegava só na mão ou dava um beijo no rosto? Que é importante o pessoal mais novo saber como era. Ou assim, se era um beijo... Como que era o beijo, tia? Pode falar, ficar à vontade. A gente sabe que era de respeito, né? Naquele tempo já beijavam muito na boca, mas só que eu não gostava. Porque eu nunca tinha sido beijada de ninguém. Aí ele queria me beijar e eu não deixava. Eu falava assim, só quando você falar com meu irmão. Só quando você falar com meu irmão. Ficou 4 meses nessa enrolação. Até que um dia ele foi falar com meu irmão. Aí ele falou assim, agora eu posso beijar. Agora eu posso beijar, porque eu já falei com o seu irmão. Eita, então ele ficou bem contente quando deu o primeiro beijo, né? Que ele estava no pé da senhora querendo dar o primeiro beijo. Aí ele me beijou, mas ele beijava muito bem, assim, mas eu não sabia beijar porque eu nunca tinha beijado ninguém. Eu falei pra ele que nunca ninguém me beijou, ele falou assim, não acredito, nem seu pai. Eu falei assim, nem meu pai. Ah, é, tia? O pai não beijava? Não, os pais não costumavam beijar os filhos, não. As filhas. Sim. Não, nem os filhos, não costumavam. Os pais eram muito, assim... reservado, né? Reservado. As mães beijavam mais, carinhavam mais do que os pais. Os pais não davam muito, assim... Era tudo, assim, dando o pão de cada dia, dando assistência para os filhos, já estava bom. Era mais sério, né? Tinha mais fechado, meu pai, ele né? me agradava muito, assim, ele me agradava... mexendo nos meus cabelos, ele fazia rabinho de galo com meus cabelos, porque ele fumava cigarro de palha, e eu que ia buscar o tiçãozinho de fogo mais pequenininho que tivesse para ele acender o cigarro. Sim. E ele, com a palha do milho ali, que ele fazia o cigarro com a palha de milho. Aí ele tirava aquelas palhinhas fininhas, aqueles pedaços, tirinha fininha da palha do milho, e pegava meus cabelos assim, puxava tudo pra cima e amarrava aqui em cima, aqui. Ficava aquele rabinho de galo aqui em cima, né? E eu gostava muito de ficar no colo dele, eu procurava carinho com ele. Ele chegava da roça, eu cansado, e eu esquentava a água e levava para ele esquentar o pé na água quente. E fazia um cafezinho para ele. Então, eu gostava muito dos carinhos dele, mas eu que procurava. Quando eu cheguei aqui, eu achei muito estranho aqui, era diferente lá de onde eu morava. Porque lá onde eu morava, era difícil a gente ver um policial. O povo andava tudo armado, ninguém ofendia ninguém. Ai daquele que se atrevesse chamar o outro de filho da... Sabe como que é, né? Então todo mundo tinha que se respeitar. Na cidade tinha policial, mas lá onde eu morava não. Aí eu cheguei aqui em São Paulo, tinha os policiais, mas era tudo respeitado. Quando se via um policial, a gente já ficava tranquilo, porque ali não tinha perigo, não tinha nenhum risco da gente ser assaltado. Onde tinha policial, não tinha perigo, né, tia? Não tinha perigo, a gente já ficava tranquila, porque era uma autoridade que estava ali, que ninguém podia ofender ninguém. Apesar que, mesmo sem policial, as pessoas não tinham medo, assim, de andar nas ruas como hoje, né, tia? Não. Ó, gente, só para vocês saberem, nós estamos falando da grande São Paulo, tá? E a tia Raquel, ela morou praticamente a vida inteira dela em São Paulo. Então, ela tá contando como que era São Paulo no tempo dela, que tinha a sensação de segurança, e hoje já não é igual. Jamais um jovem ia tentar puxar a bolsa de uma pessoa e sair correndo, ou bater numa senhora, essas coisas não tinha, né, tia? Não, ninguém via essas coisas, não. Ninguém via essas coisas, era muito difícil ver um policial ser agredido como tem sido hoje em dia. Porque quando a gente via o policial, já tinha certeza da segurança. Hoje em dia não se tem mais essa certeza, né? Mas mesmo assim, é muita falta de respeito que existe. Antigamente era tudo cada um no seu lugar.
né, tia, quando a senhora falou falta de respeito, se tratando também de professores, o respeito também, era outro, né, tia? Também. Professor, quando o professor entrava na sala de aula, todos os alunos se levantavam e só quando a professora sentava que todos se sentavam. Tinha que cantar o hino nacional. Cantava o hino nacional. Fazer fila para entrar. Se fizesse bagunça, ia de castigo, né? E nem ninguém fazia tanta bagunça assim, não. Porque todo mundo, quando entrava na sala de aula, era a mesma coisa que tá ali, ó. Era tudo na maior serenidade. O aluno tinha medo de levar uma chamada do professor, né, tia? Tinha medo e todo mundo respeitava, porque já era a regra de casa, né? Porque os pais, antigamente, podiam educar os filhos. Podia educar e crescer respeitando, sabendo respeitar os outros. E se o professor mandasse uma cartinha para os pais reclamando do aluno, era arriscado o aluno apanhar, não, tia? Apanhar em casa, né? Ele ficava com medo, né? Era chamada a atenção, às vezes até apanhar, se não entrasse na linha. Porque os pais achavam que os professores eram o segundo pai, segunda mãe. E na verdade a gente sentia que era mesmo, porque além de tudo os professores gostavam dos alunos. Todos eles respeitavam, tanto os alunos respeitavam os professores, como os professores respeitavam os alunos. Pai respeitava filho, filho respeitava pai. Todo mundo se respeitava. Era respeito mútuo. Então... E o tratamento com os mais velhos, tia? Como que era? Era igual hoje ou era diferente também? Antigamente nos chamavam idosos, né? Era tudo velho. Mas todo velho era respeitado. Porque foi ensinado desde criança, respeite os mais velhos. No meu tempo mesmo, eu fui criada assim, respeite os mais velhos. Foi mais velho do que eu, tinha respeito. Quando a senhora era mais nova, que a mãe da senhora falava, Raquel, vem aqui. A senhora falava assim, espera um pouco, daqui a pouco eu vou. Então, eu já vou, espera. A senhora falava isso? Não, chamou e ia correndo. E não ia não, né, tia? Tudo ia correndo. A senhora alcançou a época da palmatória ainda, com os professores? Sim. Sim. Quando meus irmãos estudavam lá em casa, isso também aconteceu uma vez. Eu era pequenininha, eu tinha uns 5 anos naquele tempo que tinha a professora lá em casa. Mas eu prestava atenção em tudo que ela ensinava. Eu aprendi o abecedário, eu aprendia tudo que ela ensinava para eles, que ela ensinava em voz alta, eu aprendia. E um belo dia ela estava lá dando prova oral para os alunos e ela fez uma pergunta para os alunos. Quem descobriu o Brasil? E ninguém soube. Ela falou assim, que vergonha, vocês querem ver como a Raquel sabe? E aí me chamou, eu fui correndo, trocando correndo com um pé, com o outro, e cheguei lá toda feliz da vida. Ela falou, Raquel, quem descobriu o Brasil? Eu falei, foi Pedro Álvares Cabral. Aí ela pegou e falou assim, toma, Raquel, essa palmatória, vai ensinar esses marmanjos aí. Aí eu peguei a palmatória e comecei a dar com a palmatória na mão de cada um. Quem acertava, batia nos outros que erravam. Mas eu tinha 5 anos naquele tempo, eu não estava na escola ainda. Sim. Mas mesmo assim eu dei lição neles. Quando chegou a vez do meu irmão, o Neutro, né? Certo. Eu fui bater na mão dele, quando eu peguei na mão dele, que eu bati a palmatória na mão dele, ele puxou a mão. Aí eu bati na minha mão, pronto, aí eu larguei tudo lá e fui chorar. Aí acabou a alegria. Foi o professor que deu a palmatória para a senhora, não? Foi a professora. Mas a senhora estava na escola nesse dia? Não, eu não estava na escola, eu brincava lá por perto, né? Tá. Eu brincava e ela me chamou. E eu fui lá e bati em todo mundo. Entendi. Antes da fralda, o que é que usava nas crianças? Porque eu, quando era criança, era fralda com aquele... Eu esqueci o nome daquilo que colocava um grampo, uma coisa assim. Um grampo. Mas e antes de usar a fralda, o que é que usavam?
Porque hoje são fraldas descartáveis, né? Mas muita gente não sabe que antigamente era um pano, né? Um pano, geralmente pano branco, né? Que era a fralda. Daí, quando a criança fazia a sujeira, tinha que lavar, né? Para secar, para usar depois no outro dia, novamente, né? Eu mesmo criei meus filhos assim, com fralda de pano, que eu mesmo fazia. Eu comprava o pano, quando eu estava esperando os filhos, eu comprava o pano, fazia as fraldas e punha as fraldas na criança e punha uma calça plástica para não vazar. Sim, mas e antes da fralda? A senhora lembra como que era antigamente, antes de usar fralda? No Piauí mesmo não tinha fralda, né? Não tinha, mas ninguém usava nada. As crianças ficavam peladas, talvez, né? Peladinha. Peladinha. Até porque talvez o pessoal não tinha condição de comprar roupa também, né, tia? Não tinha. Era difícil, né? Também não, era muito calor lá. Entendi. Muito calor e as crianças andavam sempre sem roupinha, né? Só com uma blusinha, uma camisetinha, né? As meninas com vestidinho. Mas quando queriam fazer, ia lá e fazia, né? E a senhora lembra, assim, na época que a senhora veio, né, na década de 60, as músicas que tocavam, os cantores, quem eram os cantores que faziam sucesso naquela época em São Paulo, quando a senhora chegou? A senhora lembra que ano que a senhora assistiu televisão em São Paulo, a primeira vez que a senhora assistiu televisão? Então, eu assisti televisão em 60, antes de eu vir para São Paulo, na cidade eu assisti televisão. Meu nome é Raquel Tavares. Eu nasci em São João do Piauí, em Cambraia. Chegou o cliente. Pois não, dona Raquel. O que vais querer? Pães, queijo, manteiga ou café? Mas aqui em São Paulo, aqui tinha televisão, tinha rádio, tinha tudo. Lá onde eu morava não tinha nem televisão, nem rádio, nem essas coisas que tem hoje em dia, não tinha não. E quando a senhora possuiu uma TV? A TV, quando eu possuí, meu filho mais velho já tinha 2 anos. 2 anos? Isso foi em que ano? Foi em 68. 68. E a senhora lembra o que passava na televisão naquela época? Passava programas muito bons, viu? Era muito bom. Já tinha Silvio Santos já ou não? Tinha Silvio Santos, tinha um programa Bom Dia Brasil, tinha... Eu não assistia muito televisão porque eu não tinha muito tempo para assistir. Mas os programas bons que eu escutava lá... Minha videira vai dar muitos frutos. Muitos frutos, muitos frutos. Muitos frutos, muitos cachos de uva. A novela falava só de amor, dessas coisas boas. Hoje em dia não, as novelas são tudo de morte, de matar, de briga, de essas coisas ruins, né? E tem muita sensualidade também, não tem, tia? E tem muita coisa que no meu tempo não tinha, né? Precisei viver para ver tanta coisa diferente que tem hoje em dia. Vocês estão me entendendo, eu não vou citar porque não é do meu feitio falar mal das coisas, né? Mas que hoje em dia tá difícil de se educar um filho, educar uma filha, porque as perdição tá vindo dentro da casa da gente. Não dá mais nem gosto de ligar a televisão, porque os programas não são de instruir ninguém, só é para destruir. Então é melhor nem ligar mais televisão.
Verdade. É isso que eu penso, né? Porque o mundo está cada vez ficando mais difícil de se viver. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Se tu gostou, se inscreva no canal e ative o sininho. Não esqueça de curtir o vídeo, viu? Não esqueça. É isso aí.